Olá, minha gente, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Então, conforme prometido, né, aos meus alunos, nós teremos hoje uma revisão do gênero carta, tá certo? O gênero carta, ele tem algumas particularidades, né? Tendo em vista que carta possui, assim, uma estrutura rígida, porém, há temáticas variadas. Então, nós precisamos perceber, né, quais são essas temáticas, compreender, inclusive algumas linguagens, né, a linguagem empregada em cada tipo de carta, algumas são mais formais, outras permitem um certo grau de informalidade, então vamos observar esse aspecto, né? E é importante também compreendermos que a carta, ela tem essa questão principal, né, de um diálogo, uma conversa que se estabelece entre emissor e receptor, né, entre quem escreve a carta, o remetente e seu destinatário. Então, é importante compreendermos essa questão em carta. Vale salientar que, se você discutir, né, qualquer temática em uma carta e você não tiver a conversa com o seu destinatário, né, você não interagir com ele, você não chamar a atenção dele para alguns aspectos da carta, então não existir a presença dessa interlocução, né, dessa conversa, não se constitui carta, né? Embora você possa dizer, mas eu tratei do assunto em questão, eu coloquei também a saudação, eu coloquei o vocativo, né? Isso tem que ocorrer, de fato, mas é importante saber que a carta é uma conversa entre o emissor e o receptor, né? E claro que ela vai variar, como eu já falei, de acordo com a intenção, né? O propósito da carta. Se ela for uma carta de solicitação, ela é mais formal, ou de reclamação. Se ela for uma carta pessoal, ela já vai ter um perfil de informalidade maior, né? Não permitido nas cartas formais, como uma carta de solicitação ou reclamação, nas quais existem um aspecto, né, nessas cartas mais formais, um aspecto argumentativo, né? Porque a partir do momento que você reclama ou que você solicita algo, você tem que justificar o motivo, né, da sua reclamação, da sua solicitação, né? Então, você vai perceber a presença dos argumentos, né, das justificativas ou opiniões a respeito de uma questão, né? Então, essas particularidades vamos observar em algumas cartas. Nós veremos nesta revisão de carta, 4 tipos de carta, né? Nós vamos ver a carta narrativa, tá? É uma carta de cunho pessoal, mas nela se conta algo, né? Narrativa. Então, vejam que nós já compreendemos que que a narrativa em si, a tipologia narrativa, ela tem características, né, assim, singulares, de ter personagens, né, começo, meio e fim, um narrador, obviamente, que ele pode ser em primeira pessoa, terceira pessoa, apresentar onisciência, né? E nós sabemos que dentro desse universo de narrativa, nós temos a questão de uma temática também a ser discutida. Mas quando nós trazemos para uma carta, o que é que pode acontecer, né? O que é que acontece? Então, vamos verificar aqui um exemplo de 2 cartas, inclusive, importantíssimas. Uma que se destaca na história do povo brasileiro e outra que se destaca na literatura, tá certo? Com José de Alencar. Vamos ver também uma carta, exemplo de uma carta argumentativa, né, que a presença da temática, né, de reclamação. Vamos ver também uma de solicitação e veremos uma carta de leitor, tá bem? Vamos analisar, então, 4 tipos de carta, certo? Eu acho bem interessante, assim, nós estudarmos essas questões, essas tipologias, porque devido, como eu iniciei falando, né, as suas peculiaridades. No entanto, nós, né, meus alunos, sabem muito bem que nós estudamos e já revisamos muitos gêneros, né? Esta revisão, ela visa, assim, ajudar os alunos dentro desse universo de carta. Nós sabemos que, ou melhor dizendo, não sabemos exatamente o que a banca pode pedir, eu me refiro aos concursos com admissão no 6º ano, né? O edital do Colégio Militar, por exemplo, aqui o do Recife, né? Colégio Militar do Recife,
ele especifica que pode cair, esclarece que pode cair qualquer tipo, qualquer gênero, né? Antigamente vinha especificado, narrativa, exatamente. Nós temos também no CAP essa perspectiva, sabemos que é um texto em prosa, então ninguém vai pedir para você fazer um poema, mas sabemos que é muito vasto, né? Assim, o leque é um leque de possibilidades, porque os gêneros são muitos. Há autores que até dizem que os gêneros são infinitos, né? Enquanto os tipos são finitos, os gêneros são infinitos. Então, o primeiro aspecto, visto que nós não sabemos o que pode ser cobrado na prova agora, por exemplo, do militar, no próximo domingo. A banca do Colégio Militar, né, dos colégios militares, vamos dizer assim, especialmente me referindo aqui, é que eu, né, trabalho com, assim, mais de perto, a do Recife, é uma banca muito boa, né? São profissionais, com certeza, que têm, assim, minha admiração, porque as questões são muito bem elaboradas, as propostas de redação, especialmente nos últimos anos, vêm com um grau vamos dizer, de inteligência, assim, alto, visível, né? Questões bem preparadas, bem elaboradas, que contemplam o aluno que estuda, né? Então, vai contemplar o aluno que treinou, o aluno que fez suas reescritas mediante as correções, né? Então, nós sabemos que é um processo realmente que envolve muito esforço, né, do aluno, a orientação, esforço também do professor, né? Mas eu digo sempre aos meus alunos que quem passa são, os que passam são eles. Então, é necessário que se tenha consciência desse esforço e dessa atenção que se dá ao enunciado de cada questão, né? Eu estou falando tudo isso para que a gente chegue a entender, a compreender claramente que as diversas possibilidades de cobrança que podem existir na prova em relação aos gêneros e as temáticas, né? Então, vamos revisar aqui 4 gêneros, né? Todos cartas, mas cartas especificidades, né? De cartas. 4 tipos de cartas, vamos dizer assim. Mas não sabemos exatamente qual o gênero que pode cair na prova, tá certo? Pode cair lenda, pode cair um texto expositivo, como uma notícia, não é? Pode cair uma fábula, como caiu, né, alguns anos. Pode cair um conto maravilhoso. Então, você vai você vai realmente precisar ler com atenção e considerando seus estudos, né, todo o seu progresso, todo o seu treino, né, de produção e de compreensão de gêneros, você vai articular, então, a temática, vai compreendê-la e vai fazer uma boa prova, né? Com certeza. Isso, então, o passo primordial é esse, né? É ler com atenção o que a questão pede, o que o enunciado lhe pede, né? Então, vamos lá, a nossa análise e conteúdo. Vamos ver primeiro a estrutura que permeia, né, as cartas, e depois nós vamos ver a questão dos conteúdos de acordo com as tipologias, né? Os tipos de carta, melhor dizendo. Bem, então aqui nós temos a estrutura geral das cartas. Nós temos a carta, na apresentação da carta, coloca logo, né, o local e a data. É um gênero, como eu já falei algumas vezes nesse vídeo, né, e ao longo das minhas aulas, que tem algumas questões, algumas especificidades. Por exemplo, já aconteceu da carta, do enunciado, induzir o aluno ao local que ele queria colocar, que o aluno colocasse na carta, certo? Então, geralmente o aluno me pergunta, professor, eu moro em tal lugar, eu coloco o local de onde eu moro? Eu digo, não, olha, geralmente se você vai fazer um concurso em Recife, você coloca o local Recife, né? Mas, às vezes, a proposta lhe induz. Se ela está mandando você falar, por exemplo, de um problema em tal cidade, você é morador da cidade, você não vai colocar uma outra cidade, você vai colocar a cidade que a proposta especificou, né? Então, vemos que tudo é compreensão. Por isso que redação é chamada da prova de intelecção. Por quê? Nas questões fechadas, nas questões objetivas da língua portuguesa, na prova de língua portuguesa, você tem abordagem em suma de gênero, né? Gêneros textuais. O que permeia as questões? Gêneros textuais. Você vai fazer uma interpretação de gêneros textuais. Vai fazer uma abordagem gramatical, gêneros textuais, né? Então, é interessante observar essa atenção a que se pede aos comandos enunciativos, né?
ao que os comandos enunciativos pedem, melhor dizendo. Então, o local e a data, geralmente, você vai colocar onde você está, a não ser que a proposta lhe induza a outro local, né? A data também, a mesma coisa, tá? Porque pode ser uma carta, por exemplo, proposta para o futuro, ou uma carta que foi escrita no passado. Então, a proposta vai lhe guiar nesse aspecto. Aí, se ela não falar de passado e futuro, você usa o presente, né? Então, são percepções que vocês já desenvolveram, mas se alguém ainda está, né, aquém a esse aspecto, preste atenção a partir de agora, né? Saudação e vocativo, que está, obviamente, para a saudação e vocativo, né? É de acordo com o grau de informalidade, talvez de intimidade que você tenha, né? Se você vai enviar para um amigo uma carta, você pode colocar querido fulano, mas se você vai enviar para um prefeito, né, o governador, para a sua coordenação, né, ou para uma empresa direcionar, por exemplo, uma carta de reclamação ou de solicitação, o seu vocativo, obviamente, vai ser mais formal, né? Então, Vossa Excelência, né, Vossa Senhoria, fulano de tal, né? Fulano de tal, o nome formal, nome e sobrenome. Lembrando que carta formal, nome e sobrenome, né? A não ser que você direcione para uma empresa, você pode colocar o nome da empresa também, né? Pode ser o vocativo também, né? Então, você pode colocar a empresa fulana de tal, né? Direcionado à empresa fulana de tal, e não necessariamente precisa dessa saudação, né? Em seguida, vem o corpo do texto, o assunto a ser tratado. Essa questão em relação ao assunto é muito importante. Por quê? Porque o assunto do texto, vamos supor que seja uma carta falando sobre a poluição ambiental. Então, nessa carta falando sobre a poluição ambiental, você pode falar do tema muito lindo, muito maravilhoso, colocar todos os elementos da carta, mas você tem que falar, né, com a pessoa que você está enviando a carta. Então, se a carta for uma carta formal, você vai se referir ao seu destinatário como senhor ou a senhora, né, ou Vossa Excelência, né? Os pronomes adequados às circunstâncias da carta, né? Da conversa em si. Se for uma pessoa que você tenha mais intimidade, você vai falar, usar você, né? Você já viu, percebeu, olhou, até as escolhas, não só dos pronomes, mas as palavras como um todo modificam, né? Se modificam, se adequam à questão comunicativa. No entanto, a gente tem que ter muito cuidado que a carta, eu gosto muito de apresentá-la assim, uma carta pessoal, por exemplo. Quando você encontra um amigo, você vai falar sobre uma questão de interesse dos dois, né? Então, você encontra um amigo na rua, vamos dizer, né? Você vai apenas começar o assunto, você não vai perguntar como o amigo está, né? Eles, por que coincidência se encontrarem ali, se for uma coincidência, né? Se não for, pode ser um encontro marcado, mas tem a contextualização, não tem? Então, a carta também precisa ser contextualizada, né? Uma carta é para alguém que você não vê há algum tempo. Então, há quanto tempo não te vejo? Estou me referindo à linguagem de uma carta pessoal, né? Há tanto tempo não te vejo, lembro de nossas conversas, né? Você pode até chamar a atenção do destinatário sobre alguma vivência, né? Alguma experiência que tiveram juntos, relativa, obviamente, ao tema que será tratado, né? Então, muito importante que haja isso, essa contextualização da carta, né? Você fala com alguém, e se a pessoa não me conheceu, você diz, professora, mas a pessoa não me conhece, é uma carta formal, uma carta de reclamação. Então, você vai ter que se apresentar, na verdade, quem é você? Mas professora, eu não posso colocar meu nome, de fato, no texto, né? No corpo do texto, de forma alguma, porque senão você zera, né? Você vai estar se identificando dentro do texto, você não pode se identificar no texto, não é verdade? Então, você vai usar a sua razão social. Quem é você para fazer você faz aquele pedido por quê? Você faz aquela reclamação por quê? Né? Você é um aluno, você é um morador de tal bairro, né? Você é vamos dizer assim, uma pessoa, uma carta de leitor, um leitor que fez uma pesquisa para a escola, né? E gostaria, então, de responder aquela matéria lida. Então, você tem que ter o seu eu, né? Apresentado na carta, se a pessoa que receberá a carta não lhe conhecer, mas não precisa colocar seu nome para você se apresentar.
Você na sociedade é alguém, você é um filho, você é um estudante, você, né, é uma pessoa que tem interesse, você é morador de tal bairro, você tem várias possibilidades. Um estudante, por exemplo, né, do ensino fundamental. Então, você tem várias perspectivas de apresentação, né, sem colocar seu nome. A despedida, que vai depender do grau de informatividade que você vai tratar, né? Se a carta for formal, você vai se despedir com atenciosamente, cordialmente, respeitosamente. Se a carta for pessoal, você pode colocar beijos, até a próxima, até breve, né? Saudades, né? E a assinatura. Olha, a assinatura da carta, ela também tem algumas questões singulares. Por exemplo, a assinatura ela pode ser uma assinatura com nome fictício, que você vai inventar na hora, né? A proposta pode, né, dizer assim com nome fictício. Ela pode lhe fornecer o nome da assinatura, como já caíram algumas propostas, né? E até, houve proposta de assinar como Planeta Sustentável, né? A pessoa assinava como Planeta Sustentável, né? Que era a contextualização de toda a história, era o nome de um nome de um site. Já houve ocasiões de a proposta pedir para as meninas assinarem com o nome de Maria, os meninos assinarem com o nome de José. Ou foi José ou foi João. Esqueci agora, me esqueci. Mas ela disse exatamente como assina. Geralmente, ela vem pedindo para colocar um nome fictício. Ou ainda dizendo, não assine. Então, mais uma vez, o aluno vai ter que ter a percepção de ler o enunciado com muita atenção, né? Tanto para a carta como para qualquer outro gênero, na verdade. Bem, eu não coloquei aqui, mas existe o PS, que é o post-scriptum. O post-scriptum, ele aparece nas cartas pessoais, ele pode aparecer. O que é o post-scriptum? É algo que é empregado como observação no final da carta, né? E ele vem depois da assinatura mesmo, né? Então, esse é um termo em latim que significa depois do escrito. Você esqueceu alguma coisa, mas você, né, lembrou depois de ter feito toda a carta. Por que ela não pode aparecer? Por que isso não pode aparecer numa carta formal? Porque na carta formal você não deve esquecer nada. Se você esquecer, você refaz. Na carta pessoal, você tem essa certa liberdade, vamos dizer, né? De poder colocar no final da carta este post-scriptum, que é uma observação, né? Bem, vamos então começar agora a observar alguns exemplos de carta, que são muito importantes, tá? Nós vamos começar a observar que essa carta aqui, inclusive todas estão referenciadas, essa aqui eu esqueci, mas ela de colocar referência, mas todas as outras estão referenciadas. Olha, essa carta aqui, ela mostra, então, né? Coloquei para nós termos uma ideia, relembrarmos, porque nós já sabemos, né? Vocês, os alunos já treinaram muito carta, mas enfim. Alexandria, que foi aqui o local, né? 22 de julho de 2004, veja como se apresenta local e data, tá? Letra, iniciais do mês com letras minúsculas, tá bem? Com a inicial minúscula, não precisa colocar maiúscula, não é para colocar maiúscula. Você pode usar número cardinal para a data, para o ano, mas para o mês você tem que escrever realmente o nome do mês, tá? Saudação evocativa, ó, oi, Sami, tá vendo? Então, aqui nós temos, né, uma saudação aqui informal, né, oi, e Sami aqui a exclamação. Geralmente, na carta, você tem uma vírgula ou 2 pontos, né? Como vai você? Veja, isso aqui poderia estar incluído num parágrafo só, né? Não acho interessante ficar isso aqui só, seria um parágrafo só. Ela começa a falar, né? Estou há poucos dias no Egito, mas já começa a sentir saudades do Brasil, aqui está bem, tá vendo? A família de Ramsés é muito legal e recebeu com carinho, ainda bem que os tios dele falam português, senão eu estaria perdida. Você observa que ela está conversando com todo momento, né, com o receptor da carta, né? Conta a vivência dela nessa mudança. Aí diz, ó, Alexandria é uma cidade linda, mas ainda não tive tempo de passear muito. Primeiro, estou conhecendo os hábitos da família. Eles seguem uma religião chamada islamismo e rezam 5 vezes por dia. Mas muitas coisas são parecidas com as nossas. Eles veem televisão, assistem até a um desenho animado muito engraçado, que se chama Shipbag. E aí, Ship, né? Shipbag, perdão.
Eu não entendo nada, só sei que ele se parece com o Aladim. Lembra daquela história que a gente leu uma vez na escola? Veja, falando com o receptor, lembra? Está vendo? É uma conversa. Então, ela está falando sobre a questão, né, dessa mudança, de tudo mais, né, conta como foi como é o lugar, né, em que ela se encontra. E você, o que tem feito de bom? Me escreva logo, pois sinto falta dos amigos. Um abraço, despedida, ó, Rita, uma carta informal, tá? Então, Rita aqui não colocou o sobrenome dela, porque é uma carta informal, uma carta pessoal. Eu não fiz modificações, isso aqui é uma foto, então eu não fiz modificações de correção, né? E também ela permite umas certas questões aqui, por se tratar de uma carta pessoal, né? Uma carta com maior nível de informatividade. De informalidade, perdão. Especialmente aqui, né, no final, que ela começa com um pronome oblíquo, que a gente não usa em uma carta formal, né? Me escreva, escreva-me, seria o português padrão, a língua prestigiada, né, formal. Bem, nós vamos analisar agora aspectos de conteúdo, tá? Porque até aqui nós falamos de estrutura de carta, né? Local e data, saudação invocativo, corpo do texto, que é o assunto tratado. Às vezes as linhas se referem só ao corpo do texto, tá? Do que é pedido, a despedida e a assinatura. E o PS, né? Que eu não coloquei aqui, porque como eu estou falando de todas as cartas, o PS é presente nas cartas pessoais, né? Bem, então agora nós vamos ver conteúdo das cartas, tá certo? Nós vamos ver o que aparece em algumas cartas. Essa primeira carta que nós vamos ler é um trecho, na verdade, que nós vamos ler, da carta de Pero Vaz de Caminha. Então, ele relatando, né, veja a época aqui, a época do descobrimento, né, vamos dizer assim, da descoberta, né, do Brasil. As concepções que tiveram, eu não vou entrar nesse aspecto de falar, né, se foi descoberto, se não foi descoberto, enfim. A época é de relatos de Pero Vaz de Caminha, para o rei sobre o Brasil. Então, você observa que dentro de uma carta, né, ele coloca, então, narrativas e descrições. Então, você observa que há uma outra tipologia, né? Há uma intenção, vamos dizer, né, de relatar. Então, observamos descrição e narrativa em relação a tudo que ele encontra lá naquela terra, que ele começa pelo Vaz de Caminha e vai relatar ao rei. Eu coloquei aqui a composição da carta para vocês terem uma ideia. Ó. Iniciada como um processo epistolar de praxe, epistolar é carta, tá? O gênero carta, ele está a carta é uma epístola, né? Então, ele diz, iniciada como um processo epistolar de praxe, a carta, após desenvolver os primeiros parágrafos, realizando toda a reverência ao monarca, Dom Manuel I, aí temos a data aqui, ó, irá continuar como um diário comum. Então, ele começa como uma carta, né, todos os elementos da carta, depois ele continua como um diário, porque ele vai relatar as questões do dia a dia. Tudo isso se referindo, obviamente, a Dom Manuel, certo? Aí ele diz, ó, sobre sua composição foi escrita em 7 folhas, cada qual dividida em 4 páginas. Na conotação fonética das marcas ortográficas, vale citar que Caminha reproduz o estilo da época típico dos textos portugueses até o século XV. Sua periodização torna o manuscrito um produto organizado e bastante ordenado cronologicamente. Por isso que ele fala, né, que ele segue depois como um diário. O escrivão, Pero Vaz de Caminha escrivão, pontua seu texto de modo a provocar um efeito expressivo, capaz de prender a atenção do leitor, além de garantir que a leitura do manuscrito seja bastante simples. Então, o conteúdo da carta. Sobre o conteúdo, foi uma carta redigida ao rei, de modo a comunicar o descobrimento das novas terras. Né? Se você nunca ouviu falar dessa carta, é uma ótima oportunidade, né? O deslumbramento dos europeus em relação à descoberta do Novo Mundo é bem evidente nos registros feitos por Caminha. Na carta, vírgula, ele descreve suas impressões sobre o território que viria a ser chamado de Brasil. Ele documenta a composição física à primeira vista do território. Além disso, narra o episódio do desembarque dos portugueses na praia, o primeiro encontro entre os índios e os colonizadores, e a primeira missa realizada no Brasil.
Olha, eu achei bem interessante isso para o conhecimento de vocês, embora eu acho que vocês já tenham visto, né? Eu tirei essa parte de curiosidade, porque ia sair mais da nossa temática. Mas essa carta é importantíssima, né? Porque ela vai relatar aqui as concepções desse escrivão a respeito da nossa terra, né? E quando os portugueses chegaram aqui, então, o que eles viram? Então, você viu que dentro de uma carta, né, vai existir, vai apresentar aqui aspectos narrativos e descritivos, certo? Então, observe, né, que o conteúdo, ele muda de acordo com a intenção e com o que o enunciado pede a você, né? Trechos da carta. Veja como é interessante aqui, ó. Ele diz: ali verias galantes pintados de preto e vermelho e quartejados, assim pelos corpos como pelas penas, que, certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas, não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa de joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tinta preta, e todo o resto de sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Está descrevendo aqui os nativos, né? Os índios. Observe, a linguagem literária, né? Uma linguagem mais... observamos aqui que isso é uma linguagem mais antiga, né? Uma linguagem arcaica, veja a época, né? E continuando, ele diz assim: todos andavam rapados até por cima das orelhas, mesmo assim de sobrancelhas, assim mesmo, perdão, de sobrancelhas e pestanas. Trazem todas as testas, de fonte a fonte, tintas de pintura preta, que parece uma fita preta da largura de 2 dedos. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e assinaram para a terra, como se os houvesse ali. Está narrando dentro da carta, tá vendo? Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada. E se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça. Mal lhe puseram a boca, não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma albarraca, perdão, a linguagem arcaica. E provaram cada um o seu bocejo, né? Apenas experimentaram, né? Mas não beberam. Apenas lavaram as bocas e lançaram-no fora. Lançaram-na fora. Viu um deles umas contas de rosário, brancas, fez sinal que lhes dessem. E folgou muito com elas, e lançou-as ao pescoço. E depois tirou-as e meteu-as em volta do braço. E acenava para a terra, e novamente para as contas, e para o colar do capitão, como se dariam ouro por aquilo. Então, você observa que essa descrição, tá aí a referência, nessa descrição toda é do contato, então, dos primeiros, né, navegantes, e a descrição de Pero Vaz de Caminho, o escrivão, relatando ao rei de Portugal como foi o contato, né, com os nativos da terra. Vocês perceberam que algumas coisas eles não conheciam, né? Algumas eles provaram, gostaram, outras não gostaram, espantaram com as galinhas. Então, a descrição que há dentro da carta, né? Então, existe a perspectiva de uma carta narrativa, né? Nós temos cartas narrativas, cartas descritivas, cartas argumentativas, cartas pessoais, cartas convite, como já caiu no CAP, né? Há alguns anos. Tudo vai depender, então, do que o anunciado lhe pedir. Mas uma coisa crucial é você ter percepção do que você vai colocar na carta. Essa linguagem, não é? Estou sendo repetitiva propositalmente, para que fique bem em mente que uma carta não é só falar sobre o tema, é conversar com o destinatário a respeito do tema. Tá certo? Vamos lá. 5 minutos, José de Alencar. Olhem, minha gente, eu gosto muito desse livro, né? José de Alencar. Então, este livro é uma carta. Tá certo? Não se preocupe que ninguém vai mandar você escrever no concurso uma carta que tenha o tamanho de um livro, se cair uma carta, ou qualquer outra redação. Há um limite de linhas, né?
Mas este livro chamado 5 Minutos, de José de Alencar, é uma carta que ele escreve à sua prima, né? Aqui eu coloquei uma introdução que tem no próprio site que está referenciado, vamos ler juntos, diz assim, ó. Primeiro romance de José de Alencar, mas pode ser que você ouça falar dele como uma novela, pois se trata de uma narrativa escrita em formato de carta, tá certo? Endereçada a uma prima denominada D. Olha, ele faz esse livro, né, em formato de uma carta. Esse livro todo, ele é uma carta, então, relatando, veja o que diz em seguida, ó, relatando a perda de um ônibus por 5 minutos. E, ao entrar no seguinte, senta-se, no seguinte ônibus, né, senta-se casualmente ao lado de uma mulher cujo rosto estava coberto por um véu. A moça permite que ele lhe segure as mãos e lhe beije o ombro. A fim de localizar sua amada misteriosa, o narrador vai descobrindo mais detalhes sobre sua musa e espanta-se com os recursos da moça para permanecer incógnita. Ela não queria ser reconhecida, né? Várias viagens são necessárias até que o mistério se resolva e o casal possa encontrar a... Eita, cortei a outra palavra. Encontrar, eu acho que aqui se refere à amizade, à oportunidade do romance, né? Porque eles se relacionam. Eu cortei quando estava selecionando alguns trechos mais importantes para a gente trabalhar em relação à carta. Então, aqui tem até a gravura que eu deixei, né? A moça aqui com o véu, né? Com os trajes da época em que ele escreve. Então, aqui tem um trecho dele falando sobre esse encontro, né? Que ele teve, então, como marcou. Isso aqui ele se referindo a ela numa introspecção, né? Pensando na ocasião, ele diz, estavas nesse baile, foi a primeira vez que te vi. Reparei que nessa multidão alegre e ruidosa, tu só não dançavas nem galanteavas, e passeavas pelo salão como espectador mudo e indiferente, ou talvez como um homem que procurava uma mulher e só via toilettes, né? Então aqui, toilettes. Então aqui a gente precisa ver que é um momento de introspecção que ele faz, né? Dentro da carta, dentro da conversa que ele estava tendo com a tia dele. Obviamente, com a prima dele, perdão. Obviamente, isso aqui é uma linguagem literária, né? Isso é um livro, então, feito por José de Alencar, isso é uma obra, né, literária, na qual essa linguagem não nos como posso dizer, cobrada, né? Nós estamos vendo apenas o que existiu, o que aconteceu nessa carta, essa abordagem literária. Aí aqui nós vemos que depois tem a descrição aqui do site, depois vocês podem entrar para ver, tá? Depois de um mês, ele encontra uma ópera, dessa vez é a melhor, pois ela deixa-lhe uma carta, e assim ele descobre seu nome, Carlota. A infelicidade é que ela diz que se mudará para uma cidade distante, mas além disso, não lhe deixa endereço, né? E nada mais. E aí ele fala então com a prima, dizendo assim, ó, conto-lhe estas cenas dentro da carta e outras que se lhe seguiram com todas as suas circunstâncias por duas razões, prima. A primeira é porque desejo que compreenda bem o drama simples que me propus traçar-lhe. A segunda é porque tenho tantas vezes repassado na memória as menores particularidades dessa história, tenho ligado de tal maneira o meu pensamento a essas reminiscências, que não me sinto, que não me animo a destacar delas a mais significante circunstância. Parece-me que, se o fizesse, separaria uma parcela de minha vida. Depois de 2 horas de espera e de paciência, embarquei nessa casquinha de nós que saltou sobre as ondas, impelida pelo braço ainda forte e ágil do velho pescador. Isso é tudo metáfora, linguagem metafórica aí no final, né? Ele falando, então, desse relato que ele sentiu necessidade de contar essa prima dele, né? Dentro dessa carta, tudo isso que fez mudar a vida dele, né? Por isso que o nome do livro é 5 Minutos. Por causa de 5 minutos, a vida dele mudou. Em vez de ele embarcar em um ônibus, ele pega o seguinte e se encontra com essa moça, né? A conhece, entre aspas, porque no início é uma incógnita, ela estava com o véu no rosto, depois ele sabe o nome dela, que é Carlota, reconhece, né? Vocês irão ler ao longo das suas vidas 5 Minutos, do José de Alencar. É uma leitura, assim, muito sugerida, né? É um clássico da nossa literatura brasileira. E então você observa, e até na despedida, eu ia colocar um texto da despedida e não coloquei. A própria Carlota
né, entra na carta e se despede da prima. No final do livro, quando ele se despede da prima, com a mesma linguagem de carta, né, ele pede, ela também se despede da prima, né, manda um beijo, né, ela entra na carta também, obviamente a gente entende que eles não terminam, né, juntos, mas o que é que eu quero mostrar para vocês? O conteúdo de carta, o que é uma carta, tá certo? Porque o aluno fica tão assim, bitolado em escrever uma narrativa, escrever um texto de opinião, né, no qual tem argumento, ou escrever talvez até um texto injuntivo, ou um expositivo, como uma notícia, e quando se trata de uma carta, ele pensa apenas que tem que tratar do assunto, mas não é apenas isso. A carta é uma conversa entre o emissor e o receptor a respeito de um tema, tá certo? Lembrando que o receptor, ele não fala na carta, né? A carta é direcionada a ele, então atua como vamos dizer assim, um monólogo sou eu pensando, articulando minhas ideias comigo mesmo, então não é. Mas não é um diálogo porque o outro não fala, mas ele recebe, é como se ele estivesse ouvindo tudo que você está dizendo, né? Porque ele vai ler e ele vai ouvir, vamos dizer assim, né, entre aspas, tudo que você disse, tá certo? Mas na carta é você falando com ele o tempo todo sobre ele ou ela, né, o destinatário, sobre suas considerações a respeito de uma temática, de uma particularidade. Bem, então, agora nós vamos considerar outro estilo de carta, né? Vimos ali a carta de Pero Vaz de Caminha, falando sobre as considerações do Brasil, né? As primeiras percepções dos índios, numa carta que foi enviada ao rei, falando sobre os nativos, né? Então, dentro da carta tinha descrição, narração. Vimos o exemplo de José de Alencar, no livro 5 Minutos, em que ele fala sobre as considerações dele, né? Com a prima, fala sobre uma prima, sobre como 5 minutos mudaram a sua vida, né? É grande, é uma carta grande, é um livro, né? Não é um dos livros dos maiores, é relativamente curto, mas é um livro, né? E aqui nós vamos ver agora como se comporta uma carta de reclamação e uma de solicitação, tá bem? Prestem bem atenção. Então, a carta de reclamação, veja, eu gostei muito desse quadro, está inclusive referenciado, né? Tem um erro de pontuação aqui, mas eu vou destacar para vocês, então não há problema. Aqui no final, carta de solicitação, aqui não era para ser um ponto e vírgula, aqui era para ser um ponto final, tá certo? Mas, enfim, eu gostei muito dessa separação, assim, sabe, de colunas. Quem é o produtor da carta? Quem escreve essa carta de reclamação? Quem é o destinatário? Para quem se envia uma carta de reclamação? Qual é o objetivo da carta de reclamação? E qual é o suporte, né? Onde ela pode ser veiculada, vamos dizer, né? Então, a carta de reclamação, o produtor é alguém que se sente lesado, prejudicado. Então, ele se encontra no direito de reclamar. Desculpe, para que ele envia? Para uma pessoa ou instituição que tenha o prejudicado, né? Então, ele vai enviar para quem deu esse motivo para a reclamação. Qual é o suporte? Ela é endereçada à pessoa, à instituição. Então, ela pode também ser direcionada até a um jornal, a uma revista, ela pode ser publicada até na internet. Só um minutinho, minha gente. Pode ser publicada na internet. Agora, vale salientar, né, que a carta de reclamação, até tem uns sites, né, de reclamação e tudo mais, então pode existir a presença dessa carta. Mas, geralmente, a carta de reclamação é enviada diretamente para a empresa ou para alguém que causou aí o prejuízo, causou o dano, tá certo? Bem, e uma carta de solicitação? A carta de solicitação tem como remetente aqui, o remetente não acha que tem o direito ao que está pedindo, mas solicita algo situando o seu papel social. Então, eu não conceituaria exatamente que ele não tem o direito. Vamos dizer assim, ele precisa de algo. Ele pode não ter o direito e ele pode até ter, mas ele de repente não está tendo. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai justificar. Quem é o destinatário? Pessoa ou instituição que possa atender ao pedido do solicitante, né? O objetivo, fazer um pedido, que é uma solicitação, documentar ou formalizar um pedido, procurar convencer o destinatário a entender seu pedido, tá vendo? Então, tanto a carta de reclamação quanto a carta de solicitação, elas são argumentativas. O que são argumentos? Argumentos são
justificativas, né? Você vai opinar, você vai dizer por que você pede aquilo ali, né? Então, você vai justificar das maneiras que você pode, né? Você pode justificar o seu pedido, talvez, por estatísticas, né? Por coerência, o que prova que você merece alguma coisa. Por exemplo, se você pode reclamar sobre um cano estourado em sua rua, a prefeitura, e que não vieram, né? Mesmo com tantos pedidos, não vieram consertar, tá certo? Então você reclama. Vamos usar o mesmo tema, dentro de uma carta de solicitação. Você pode escrever solicitando para a prefeitura que alguém venha consertar os canos, né? A canaleta, cuidar do saneamento básico da rua, está toda danificada, né? Então, aí você vai justificar, porque você é um morador da rua, você paga seus impostos, né? Então, você justifica, você precisa justificar. Você paga seus impostos. Você também, quando você sai para trabalhar, você se atrasa, né? Você pode já ter danificado seu carro, ou pode ter se sujado de lama por não ter como passar por aquela rua, entende? Então, há uma justificativa, tem que ter argumentos, tanto na de reclamação quanto na de solicitação. Lembrando que a linguagem aqui é formal, tá certo? É uma linguagem formal. Você está direcionando para uma empresa, né, para uma instituição. Então, você tem que usar a linguagem formal. E na carta de solicitação, qual é o suporte? É endereçada a uma pessoa ou instituição, assim como na carta de reclamação, tá? Aqui eu peguei, essa imagem ela não ficou tão nítida, mas eu achei algumas cartas na internet que não estavam muito assim ao meu gosto. Aí eu coloquei, deixa eu ver se ampliando aqui fica melhor um pouquinho. Mas aqui tem a referência, vocês podem também entrar no próprio site para verificar, tá certo? Olha, essa carta, ela não tem aqui, não, ela tem, eu pensei que ela não estava com o local e a data, ela tem, ó, tá vendo? A Caraú, 29 de abril de 2013, ponto, né, final. Aí ela tem um assunto. Professora, pode vir assim um assunto na carta de solicitação e reclamação? Sim. Então, assunto, fardamento escolar, ponto. Veja a quem ela se refere. Vossa Senhoria Fabiana Moraes, formal. Senhoria era para estar maiúsculo também, tá? Assim como vossa. É um pronome de tratamento, está aí na parte da saudação, né, vocativo. O vocativo é Fabiana Moraes. A saudação, Vossa Senhoria. Vírgula, pulou uma linha, veja a estrutura, ó. Rogo-lhe atenção para um assunto de extrema preponderância. Olha a linguagem, né? É uma linguagem mais rebuscada, né? Mas não precisa se preocupar. A professora escreve uma carta de solicitação e reclamação, eu vou ter que ficar parar, né? Muito tempo para lembrar, assim, mergulhar no meu repertório linguístico, vocabular, para escolher essas palavras, assim, mais formais, né? Mais eruditas. Não precisa. Seja objetivo, seja prático e veja o nível de linguagem que você está usando. Porque quando nós somos informais, nós percebemos, né? Então, lembre-se que é uma carta argumentativa ou uma carta de solicitação ou reclamação, você tem que direcionar alguém que você não tem intimidade. Então, mentalize aí que você está falando com alguém que você não tem intimidade, né? E é nada mais inconveniente do que você não se ajustar ao grau, né, de assim, intimidade. Entende? Você não tem intimidade com alguém, você vai chegar falando com intimidade, veja como sou feio, né? Então, ou então você encontra um amigo e você fala com ele bem formalmente, ele vai dizer, fulano, não está me conhecendo, não, sou seu amigo, né? Então, eu sou estranho, então você tem que se adequar às situações. Continuando, aí ele diz, rogo-lhe, ela diz, né? É Raíssa Ellen de Souza que assina. Então, ela diz, rogo-lhe atenção para um assunto de extrema preponderância, ausência ou atraso do fardamento escolar, fardamentos estes que devem destinar-se aos alunos frequentes na instituição, a qual Vossa Senhoria está na administração, entre parênteses, gestão, já que vem perdurando desde o ano anterior. É de meu total conhecimento que tal situação não é ocasionada e não está vinculada a um único fator, e que não está ao alcance de Vossa Senhoria a solução direta e imediata para tal problema, mas peço-lhe que dê ênfase a essa situação, fazendo então tudo aquilo que deseja ao seu alcance,
insista, persista para que essa situação se resolva de forma rápida e eficaz. Afinal, o fardamento de uma instituição educacional é um elemento fundamental para o reconhecimento e prestígio do mesmo. Sendo assim, dou-lhe um prazo de 20 dias para a resolução ou explicação do assunto referido aos discentes dessa instituição de ensino. Sem mais delongas, agradeço a vossa atenção e se em algum momento disse ou expressei-me de forma indevida, perdoe a ignorância dessa simples aluna que vos fala. Né? Alguns pronomes aqui demonstrativos não estão bem adequados, mas enfim, se ela fala, e aqui é desta, né? Desta aluna que vos fala. Atenciosamente, Raíssa Helen de Souza. Bem, então um exemplo, né, ótimo aqui de uma carta formal. Veja que ela, nesta carta, ela está reclamando sobre as questões relacionadas ao fardamento. Ela colocou lá, já especificou no assunto, né? Certo? Então, vamos aqui para a carta de eleitor eu queria no final. Deixa eu ver se eu coloquei aqui de solicitação. Vou pular um pouquinho, depois eu vou para a de eleitor, tá? Para não nos confundirmos, eu coloquei o exemplo depois. Olha, aqui tem um modelo de carta de solicitação. Solicitação é um pedido, né? Então, aqui nós temos um exemplo. Ele só está faltando o local e a data no início, ele vem no final. Pode isso? Pode. Pode acontecer, tá certo? Numa carta formal, você pode colocar desta forma sim, tá? Só um minutinho, um segundo, por gentileza. Me desculpem. Vamos lá então. Então, pode vir assim, tá? O local, aqui ó, Campinas, 17 de junho de 2009, e nós temos a assinatura do solicitante, né, que obviamente, mais uma vez eu lembro, em concurso ninguém coloca nome, se cair uma carta ou qualquer outra narrativa, seu nome verdadeiro dentro dos textos, na verdade, você vai assinar onde estiver lá, assinatura do aluno, né? Bem direitinho, no seu cartão resposta, dentro dos textos, das redações, em nenhum gênero textual, tá certo? E a assinatura de carta, muito menos. Então, a assinatura do solicitante, e ele diz aqui, nome completo, tá vendo? Da assinatura, nome completo. Por quê? Porque é uma carta formal. Então, aqui nós temos o seguinte, ó, a comissão organizadora. Então, essa carta foi direcionada à comissão organizadora, né? Projeto Natal de Paz, Natal Azul, Prefeitura Municipal de Campinas. Então, aqui nós temos a prefeitura, né, mandou essa carta, então, a comissão organizadora, né, manda essa carta, então, ela diz assim, ó, eu, nome completo do requerente, credenciado como empreendedor da Secretaria Municipal do Trabalho e Renda, ou expositor da Feira de Arte, Artesanato, Antiguidades, Quitutes, Esotéricos, da Secretaria Municipal de Cultura, sou claro e especificar quem ele era, né? Aqui tem as possibilidades das pessoas que poderiam mandar essa carta aqui de solicitação. Portador da cédula de identidade, a pessoa ia colocar, né? Não necessariamente toda carta de solicitação precisa colocar cédula de identidade, CPF não, tá? É só para você ver como é tratada, então, a solicitação. O CPF tal, residente domiciliado no endereço tal, está se apresentando. Como é uma carta formal, ele tinha que apresentar, obviamente, tudo em relação ao que ele vai pedir, mas porque ele está pedindo, então ele tem que justificar bem, né? Telefone tal, fixo e celular. Solicito minha inscrição no rol das tendas de comercialização de alimentos e bebidas de artesanato, da Praça de Alimentação e Artesanato do projeto Natal de Luz, Natal Azul, que acontecerá nos dias, aí ele especifica os dias de dezembro de 2009, na Praça Arautos da Paz, em Campinas, né? Então, ele pede para participar desse projeto. Estou enviando, anexados a esta, o nome dos, aí, entre parênteses, né? Prepostos ou auxiliares e placas e modelos de carros que deverão ser credenciados para o estacionamento especial. Então, essa pessoa pede para participar, né? Ela quer fazer a inscrição dela no rol de tendas de comercialização aqui dos alimentos e bebidas, né? No Natal, nesse projeto, na Praça de Alimentação e Artesanato, do projeto Natal de Paz, Natal Azul, certo? Então, diz, declaro estar ciente, de acordo com o regulamento da Praça de Alimentação e Artesanato, esse data repetido, vou tirar aqui,
da Praça de Alimentação e Artesanato do Projeto Natal de Paz, Natal Azul, Campinas. Veja que o local e data, né, veio antes e a pessoa vai assinar embaixo. Poderia ser o contrário, poderia. Ela poderia assinar e o local vem embaixo. O que é que eu gosto de utilizar, para que não gere dúvida? Coloca o local e data lá em cima, que se ajusta a todas as cartas. A não ser que a proposta lhe diga outra coisa ou lhe dê um modelo para você seguir. Fora isso, coloca o local e data lá em cima que você não esquece, tá certo? Assinatura, se é uma carta formal, tem que ter nome e sobrenome, mesmo que fictício, tá? A não ser que a proposta diga, não assine. Ou ela diga, assine com tal nome, né? Porque tudo vai depender da proposta. Lembre-se que a proposta, o enunciado manda na gente, tá certo? O enunciado nos orienta, ele diz, às vezes o texto ele pode vir, o gênero pode vir até misto, né? Ele pode ser até um texto misto, que não seja apenas uma crônica, né? Que tem alguns detalhes mais narrativos, com descrição, ou que tenha, né, alguma argumentação, a proposta vai lhe guiar, né? Então, aqui nós vimos que há uma solicitação, um exemplo, né? Poderia ser qualquer outra solicitação. Esse exemplo aqui é para mostrar a você que a carta, tanto de solicitação como a carta de reclamação, elas têm argumentos, né? E elas são formais, tá certo? Aqui a pessoa pede, você observa que não tem tanto argumento nessa, perceberam? Ela não diz, ela diz que quer enviar, mas que já viu, né? Quer se credenciar, já viu o regulamento, né? É até um argumento que ela usa aqui. Diz aqui, ó, declara estar ciente, quer convencer, ó. Tá vendo? E de acordo com o regulamento, porque alguém poderia ler a carta e dizer, da prefeitura, não, peraí, mas a pessoa nem, se ela não tiver atado o regulamento, né? Então, ela não está, porque essa carta toda é enviada, ó, à comissão organizadora do projeto Natal Luz da Prefeitura Municipal de Campinas. Isso aqui a quem é direcionado, tá certo? Seria o seu vocativo, né? Então, dentro dessa questão, nós temos que, obviamente, ele teria que justificar. Ele quer participar para quê? Para vender. E ele já está atado o regulamento, ele já sabe do projeto, né? Então, ele já se acha capaz de participar. Bem, minha gente, então, esse é um exemplo de carta argumentativa, né? Os dois exemplos de carta de reclamação, onde você reclama, né, de algo, mas que você tem argumentos para justificar sua reclamação. A de solicitação, onde você pede algo, mas você vai argumentar, né? Por exemplo, se você, no caso do fardamento, a pessoa justificou, né? Por que é importante ter um fardamento? Veja que a linguagem dela foi muito bem elaborada, né? A carta muito bem feita, ela convenceria com certeza, né? A quem ela pediu, reclamou de algo, né? E pedindo também, porque ali tem uma petição também, né? E da mesma forma aqui, essa carta foi muito objetiva, né? Inclusive a pessoa se identificou com nome, CPF, né? E identidade, celular, telefone fixo, tudo mais, né? Especificou os dias que queria participar, os dias da feira. Então, muito bem elaborada também. Bom, então agora vamos para o último exemplo que nós vamos ver hoje, né? É a carta de leitor. Olha, a carta de leitor, ela já tem outra intenção, né? Enquanto a carta pessoal é uma conversa informal que se estabelece com o destinatário, né? Que inclusive nós vimos pode relatar algo e ela pode ser formal, como o Pero Vaz de Caminha mandou para o rei, né? Ele mandou formalmente. Pode ser mais informal, né? Mesmo dentro de uma linguagem literária. José de Alencar falou com sua prima sobre a questão de como ele perdeu o ônibus, né? Por 5 minutos. 5 minutos pode mudar, assim, sua vida, né? E nós vamos ver, então, agora, a intenção da carta de leitor. O que é que faz uma carta de leitor? A carta de leitor é uma carta na qual o leitor, né? Eu li uma matéria, eu sou, né, o leitor, né, ou a leitora, né? Daquela matéria, tá certo? Então, a carta do leitor é a carta de alguém que leu. Mentalize isso, você leu algo. A carta do leitor vai exigir
que a pessoa que leu a carta, ela saiba que ela apresente a matéria, né? Porque ela está enviando essa carta para um editor, uma editora, um jornalista, né? É uma carta de cunho jornalístico. Então, enquanto eu estava falando, né, a narrativa, a carta pessoal, ela pode ser mais formal, ela geralmente é informal, né? Mas ela pode apresentar dentro de sua estrutura, né? Mais ou menos informalidade. Ela tem a intenção ou de narrar algo, né? Uma narrativa, uma vivência, como a de Pero Vaz de Caminha e a de José de Alencar. Ela pode também falar de uma questão, de um problema, ela pode só relatar saudades, mas é uma conversa, né, que se tem com alguém. Toda carta é assim. A carta de reclamação, a pessoa conversa com alguém, uma instituição, né, ou alguém que o lesou, prejudicou, então você vai reclamar, justificar a sua reclamação. A carta de solicitação, você vai solicitar algo que você tem ou não direito, mas você vai argumentar para que seu pedido seja aceito, né? Na carta de leitor, você é o leitor. A intenção é, veja, a perspectiva é outra. Você vai escrever a uma revista ou a um jornal, direcionando o vocativo, então, ao jornalista ou editor, né, que publicou a matéria, e você vai falar dessa matéria lida, porque você é o leitor. É uma carta do leitor, ou carta de leitor, tá certo? Então, aqui, essa pessoa estava em Maringá, ó, 18 de julho de 2016. Essa data pode vir embaixo também, tá? Uma coisa que não aparece aqui é o título, neste exemplo, né? Mas carta de leitor tem título, tá certo? Você vai sintetizar o assunto que você vai tratar, né? É o mesmo propósito dos títulos dos outros gêneros. Então, aqui ela diz assim, nosso exemplo, vamos analisar o nosso exemplo. Maringá, 18 de julho de 2016, prezada Ana Holanda, editora da revista Vida Simples. Veja, saudação, prezada, vocativo, Ana Holanda, editora da revista Vida Simples. Possivelmente na matéria que ela leu tinha o nome da editora. Às vezes não vem, né? Às vezes vem só a referência do site que foi publicado, tá certo? Às vezes vem apenas uma, vamos dizer, às vezes é o nome do jornalista, né, no início da matéria, então você tem que ter essa percepção. Se vier o nome do jornalista, você vai se referir a ele, tá? Se não vier, pode vir o nome da editora no final, ou do editor, e se não vier nada disso, vir só o nome do site, você se refere ao site, editores do site tal, tá certo? Prezados, o prezado editor do site tal, editor ou editora, né? Do site tal, mas tem que ter um vocativo. Então, continuando, ela diz assim, ó, li o artigo Pelos Seus Olhos Eu Vejo, publicado na revista editada pela senhora, e não posso deixar de manifestar a minha concordância com as ideias nele expostas. Veja, ela leu, ela disse qual foi o artigo que leu, porque o editor não vai adivinhar, né, ao que ela está se referindo, né? Então, ela tem que explicar qual foi a matéria que ela leu. Do mesmo jeito, nós temos que fazer uma carta de leitor, né? Sei da importância da tão famigerada empatia. Por isso, enquanto li o texto, recordei-me de uma situação em que um colega de classe precisou de minha ajuda, pois era um dia de prova na faculdade e quem tirasse a maior nota teria o seu artigo publicado em uma revista pedagógica. Nesse dia, saí de carro, pois chovia muito e não queria me atrasar. Porém, quando estava chegando ao local da avaliação, recebi uma ligação do meu amigo, qual dizia que precisava muito de uma carona, pois seu ônibus não havia passado e ele não poderia se atrasar. Diante dessa situação, o meu caráter humano falou mais alto. Olha, ela, por causa de uma matéria, ela lembrou disso que aconteceu na vida dela. Pode ser assim? Pode sim. Ela não está saindo do tema. Ela está falando que aquela matéria que ela leu, vamos já lembrar o título da matéria aqui, ó. Pelos seus olhos eu vejo. Tá vendo o artigo que ela leu? Pelos seus olhos eu vejo. E aí ela disse que a matéria, ela sintetizou aqui, ela resumiu a matéria, ó. Tá vendo? A matéria falava da famigerada empatia. Tá vendo? Falava da empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro, né? Aí ela disse aqui, diante dessa situação, o meu caráter humano falou mais alto. Agi de boa fé, coloquei-me no lugar dele, ou seja, a matéria, né? Qual ela leu sobre empatia, ajudou a perceber, né, talvez até refletir, né, sobre a vida dela. Ela disse, coloquei-me no lugar dele
e pensei no quanto ele também estudou para aquela prova. Sendo assim, não hesitei em ajudá-lo e fiz o favor solicitado. Encaminhamos-nos para o local da prova, conversando sobre os conteúdos, os quais seriam cobrados na avaliação. Foi uma sorte a minha ter dado essa carona para ele, uma vez que estava muito mais preparado que eu. Desse modo, tive uma satisfação imensa em usar de minha empatia. Tá vendo? Espero que a senhora Ana Holanda continue proporcionando a nós, leitores, textos como o supracitado. Afinal, empatia e simpatia são sentimentos primordiais. Ótima, excelente carta de leitor. Está vendo? Tem aqui a referência de onde ela foi publicada. Cordialmente, leitor. Aqui você vai assinar com o nome fictício, ou você pode assinar até com a questão social aqui, né? Aqui a pessoa é um leitor. Então, colocou cordialmente, leitor. Tá vendo? Então, é um exemplo maravilhoso. O que você poderia acrescentar em uma carta de leitor? Sugestões para uma próxima matéria, né? Você, veja que essa pessoa aqui, né? Ela elogiou a matéria. Né? Ela disse que, inclusive, ela citou uma situação em relação... quando ela leu a matéria, né? A fez lembrar, né? Eu me referi como se fosse depois, né? Mas não, ela diz, recordei-me de uma situação. A fez lembrar dessa situação em que ela agiu com empatia, né? Se colocou no lugar de uma pessoa, né? Então, você pode fazer isso na carta de leitor? Sim, você tem que dizer que você leu tal matéria, né? Você pode dizer por que você leu, você pode lembrar de alguma coisa relativa à matéria, mesmo que fictício, né? Você pode dar sugestões para uma próxima matéria, você pode elogiar a matéria diretamente, né? Você pode solicitar que o editor continue a produzir, o jornalista, textos como aquele que lhe ajudou, né? Você pode, inclusive, falar de um problema que está acontecendo atualmente, que essa matéria pode ser de utilidade, né? Ah, mas professora, como é que eu posso me apresentar em numa proposta de uma carta de leitor? Li recentemente seu artigo para um trabalho escolar, né? Sou do ensino fundamental e recentemente percebi, né? Dependendo também se a proposta não indicar qual é o tipo de como é que a gente pode, como é que nós podemos dizer, de leitor que você é, né? Que a proposta pode lhe dizer. Suponha que a proposta sugira que seu eu lírico, seu eu para a carta, né? Seja, sei lá, um escritor, né? Que seja um autor também, ou que seja um dentista, né? Que seja um professor. Às vezes ela pode lhe guiar, ela pode mudar a sua razão social, né? Vamos dizer assim. Então, você tem que prestar atenção. Se a proposta não lhe sugeriu nada, você pode colocar o seu eu lírico, né? O seu eu para a prova, para a carta, quem você é. Então, você pode dizer, eu sou, né? Sou estudante do fundamental, li a matéria, por exemplo, para um trabalho escolar, ou talvez eu me interesso por esse assunto e sempre leio artigos publicados sobre esse tema, né? E recentemente eu li sua matéria que me chamou muita atenção por causa sua matéria intitulada tal, você vai dizer qual é a matéria, e me chamou muita minha atenção por causa dos aspectos, tais, porque você vai ter que fazer um pequeno resumo, né? É até pleonástico, né? Mas o resumo realmente ele é mais sintetizado, vai ser 2 ou 3 linhas falando sobre o tema. E você pode sugerir, você pode falar de uma experiência particular sua em relação ao tema, tá certo? Você pode até colocar alguma crítica, mas com polidez, de maneira polida, né? Você não vai criticar dizendo que a matéria não prestou. Mas você pode dizer, eu acho que talvez uma próxima matéria você pudesse publicar com a linguagem mais, vamos dizer, adequada assim, ao público juvenil que gosta deste assunto, mas eu achei que sua linguagem ficou um pouco rebuscada, né? Por exemplo. Mas sugestões para a próxima matéria em relação ao tema. Tá certo? Se o tema é sobre o meio ambiente, aí você vai sugerir que a próxima matéria fale sobre adoção. Veja, não tem nada a ver um tema com o outro. Você pode, até pode, mas é bem mais coerente que você sugira algo específico, mais específico, né? Em relação à poluição, já que aquela matéria fala sobre, aquela matéria que você leu e que você está enviando uma carta de leitor sobre ela, falava de poluição, né? Exemplos. Então, vamos ter essa atenção,
em relação ao que deve permear cada carta, né? Cada carta, de acordo com o que se pede, de acordo com o que o enunciado pede. Então, nós temos que ter essa percepção. Lembre-se que a prova de redação é uma prova de intelecção. É uma prova na qual você mostra que você sabe escrever bem, né? Você articula bem os nexos, né? Que você compreende o assunto, a temática que está sendo tratada, né? Fuga ao tema, a fuga ao tema é atribuída nota 0, então você tem que ter essa percepção, né? de um tema. Ter muito cuidado para não fugir do gênero também, a tipologia que está sendo sugerida, porque tudo isso vai acabar, né? Derrubar a sua nota. E pode muito bem, né, e vai elevar a nota dos alunos que estudaram, assim como vocês que estão assistindo a esse vídeo, né? Essa videoaula, vocês estão assistindo por quê? Porque querem aprender mais e porque querem fazer uma boa prova, não é verdade? E eu torço bastante para que isso ocorra, né? Porque eu acredito que todo mundo que se esforça, que planta, metaforicamente falando, ela vai colher, né? Assim como literalmente colhe quem planta, metaforicamente falando, vai colher também quem planta, quem se dedica, né? Então, minha gente, com essa abordagem aqui, eu termino a nossa revisão de carta. Deixo aqui uma mensagem para vocês. Você é forte, você é capaz, você pode, né? Depende de você. Então, se esforce, valorize seus esforços, valorize seu progresso. Mesmo que você erre algumas questões, valorize o que você acerta. Tente corrigir o que você erra, tá certo? Porque isso é um processo gradual. Então, valorize os seus esforços, né? E faça uma reflexão. Estou me esforçando o suficiente? Posso fazer mais? Né? Ah, não, eu já faço muito mais do que eu posso. Estou fazendo o suficiente. Pronto, então valorize o que você faz. Vá sendo grato pelos acertos, né? Vá se aprimorando e valorizando o que você faz, porque as aprovações, elas virão, então, como uma consequência, tá certo? Dos seus esforços. Aqui, então, é meu lema, né? O sucesso vem para quem estuda. Então, nós temos que estudar, não assim, focando só em ter um retorno. Porque se você estuda, assim, se você tem o hábito de estudar, se você tem a rotina de se preparar, né, de analisar, de verificar os diferentes textos, né, de sempre estar com essa rotina tão boa, equilibrada, você vai colher, com certeza. Tá certo? Então, o sucesso vem para quem estuda. Boa prova. Desejo a todos os meus alunos, né? E a todos que estão assistindo a esse vídeo. Olhem, na próxima aula, vou ver, ainda antes da prova do Colégio Militar, eu vou gravar um pouquinho menor do que esse, mas uma abordagem sobre articulação de texto, tá certo? Questões de coesão e de coerência. Será o nosso próximo vídeo. Eu desejo que vocês assistam também, tá? Espero que seja de ajuda. Um grande abraço, sucesso nos estudos. E vocês podem também, assim, se assim desejarem, seguir ao canal. Eu não publico tanto quanto eu gostaria, porque o tempo não me permite, mas, né, tudo que eu publico aqui é visando o desenvolvimento, assim, ajudar aos alunos, tá bem? Um abraço, até a próxima.